Ora, então, muito boa tarde a todas e a todos. Começamos, como habitualmente, pelo relatório de situação, acabado de libertar pela Direção-Geral da Saúde e reportado a 9 de maio às 24 horas. Tínhamos mais 50 casos recuperados neste período de referência, ou seja, um total de 2.549 casos recuperados. À hora de reporte do boletim, tínhamos também mais 175 casos confirmados, ou seja, mais 0,6%, e um total acumulado de 27.581 casos confirmados, às 24 horas de 9 de maio. Destes 175 casos confirmados, 98 pertenciam à região de saúde do Norte, 76 à região de saúde de Lisboa e de Vale do Tejo, 1 à região de saúde do Algarve. Nas últimas 24 horas, a região de saúde do Centro e a região de saúde do Alentejo não reportaram casos novos. Relativamente aos óbitos, registávamos às 24 horas de 9 de maio um número de óbitos acumulados de 1.135, ou seja, mais 9 óbitos do que às 24 horas do dia anterior, sendo 8 desses casos de pessoas com mais de 80 anos. Isto faz com que a taxa de letalidade fosse de 4,1% para o país e de 15,1% nos indivíduos com mais de 70 anos. Adicionalmente, e ainda relativamente aos números, 83,8% dos casos confirmados, do total de casos confirmados, estavam em casa, em domicílio, 2,9% estavam em internamento hospitalar, 2,5% em enfermaria de cuidados gerais e 0,4% em enfermaria de cuidados intensivos. Isto faz com que tivéssemos, portanto, 797 casos internados, casos confirmados internados em ambiente hospitalar, menos 18 do que nas 24 horas anteriores, e 112 casos internados em unidade de cuidados intensivos, também menos do que nas 24 horas anteriores, no caso, menos 8. Esta é a situação em termos de relatório de situação. Em termos de notas adicionais, ontem sublinhámos que, neste momento, o trabalho do Ministério da Saúde e do Serviço Nacional de Saúde se focava sobretudo em 3 eixos: a retoma da atividade assistencial do SNS, o apoio à definição de regras de saúde pública para a retoma da atividade económica e social num conjunto de setores, e no acompanhamento da situação epidemiológica em termos de patamares local, regional e nacional, com especial atenção à identificação de novos clusters e, como já sucedeu no passado, gostávamos, a este propósito, de sublinhar que, para que as medidas que adotamos em cada momento sejam adequadas e proporcionais à contenção da infecção, temos que saber mais sobre as pessoas que estão a adoecer, que continuam a adoecer, e sobre o sítio onde adoecem, onde contraem a infecção. E para isso, como já nas 2 últimas semanas, a Divisão de Epidemiologia e Estatística da Direção-Geral da Saúde tem vindo a analisar os casos confirmados com infecção por SARS-CoV-2, notificados através do SINAV-MED e do SINAV-LAB, em Portugal, e dispomos agora do relatório semanal para o período de 1 a 7 de maio, que foi ontem concluído. Esse relatório, portanto, para o período de 1 a 7 de maio, incidiria sobre um total de 2.078 casos confirmados, que foram os novos casos confirmados no período, mas só havia informação completa nos registros para 1.909 casos, ou seja, para 92% do total de casos confirmados neste período. E, em termos gerais, as características destes casos eram as seguintes: 55% correspondia a pessoas do sexo feminino, 17% ao grupo etário acima dos 80 anos e 16% ao grupo etário entre os 30 e os 39 anos. 36% dos casos eram residentes no distrito de Lisboa, 15% no distrito do Porto e 15% no distrito de Braga. 43% dos casos eram sintomáticos e cerca de 30% assintomáticos.
não havendo informação registada sobre a apresentação clínica dos demais, um aspecto que se sublinha no sentido de continuar a apelar à necessidade de bons registros. 9% dos casos tinham pelo menos uma comorbilidade associada. Dos novos casos reportados que constituíram a amostra, 46% tinham registro da informação sobre o tipo de transmissão, e é aqui que queremos fazer o seguinte sublinhado. Repito, neste período de tempo de 1 a 7 de maio, para os casos confirmados que tinham informação respeitante ao local onde contraíram a infecção, 32% das infecções teriam sido contraídas em ambiente de lar, portanto, estrutura residencial para idosos, 32% das infecções teriam sido contraídas entre coabitantes, 19% das infecções em ambiente laboral e 7% das infecções em ambiente social. Referir ainda que o percentual restante para completar os 100% refere-se a 4% de casos contraídos cuja infecção foi contraída entre profissionais a trabalhar em estruturas residenciais para idosos e 3% de casos contraídos entre profissionais a trabalhar em ambiente de saúde. Termino, de 1 a 7 de maio, restaram-se, neste universo, surtos em 52 estruturas residenciais para idosos, com uma distribuição entre Norte, Lisboa e Val do Tejo, Alentejo, Algarve e Centro. Verificou-se a existência de surtos em 13 empresas privadas e ainda a continuação de surtos, já anteriormente detectados, mas que se prolongaram, em unidades de residências temporárias para requerentes de proteção internacional. Portanto, é nestes focos, sobretudo, que a nossa atuação em termos de desenvolvimento de uma saúde pública mais assertiva e com precisão para determinados campos e para determinados focos de problemas se irá continuar a concentrar, na medida em que esta é uma linha que está a ser também desenvolvida em outros países e que parece ser aquela que é mais promissora num contexto como aquele em que estamos agora a atravessar, em que procuramos o gradual e progressivo retomar da nossa atividade e precisamos de ganhar confiança para o fazer, nunca abrandando, contudo, as precauções que são exigidas. E agora colocava-me à disposição. Obrigada. Boa tarde, Cristina Liz, RTP. Gostava de perguntar a propósito das notícias que soubemos ontem de casos de síndrome de Kawasaki nos Estados Unidos, com já 6 mortes confirmadas de crianças. Qual é a situação da criança que se suspeitava que tivesse este síndrome e que estava hospitalizada no Hospital Dona Estefânia a 30 de abril? Saber se teve uma evolução positiva, se há mais casos suspeitos ou confirmados desta doença em Portugal e se existe uma relação, de facto, com o Covid-19. Por outro lado, queria perceber se a média de testes diários, que já esteve nos 11.500 testes diários da doença, se mantém, tendo em conta que os virologistas defendem que é importante testar muito para conseguir controlar o vírus. E, portanto, queria saber se nesta fase de desconfinamento a média de testes diários em Portugal se mantém. Obrigada. Obrigada. Então, uma pergunta sobre a criança que deixava a Sra. Diretora-Geral da Saúde e uma pergunta sobre testes. Desde o dia 1 de março, em Portugal foram realizados mais de 532 mil testes de diagnóstico Covid-19. Deste total de testes, cerca de 15% foram realizados no mês de março, cerca de 65% no mês de abril e mais de quase 20% já nos primeiros dias de maio, de 1 a 8 de maio. Em números, isto significa que de 1 a 31 de março foram realizados quase 80 mil testes, 79.900 testes, de 1 a 30 de abril, 347 mil testes e de 1 a 8 de maio já foram realizados mais de 105 mil testes. Penso que isto responde já parcialmente à pergunta que me estava a colocar. Desde o dia 1 de abril e até ao dia 30 foi feita uma média de cerca de 11.500 testes dia,
de 1 a 8 de maio, uma média de cerca de 13.000 testes dia, a ultrapassar 13.000 testes dia. Um dia em que foram realizados mais testes permanece, contudo, o dia 30 de abril, com 16.345 testes, mas houve já um conjunto de outros dias em que foram feitos mais de 15.000 testes. E como a pergunta foi referente a maio, fizemos mais de 15.000 testes, por exemplo, nos dias 5, 6 e 7 de maio. Como sabem, o apuramento de dados relativamente à parte dos laboratórios, concretamente a área laboratorial privada, tem algum desfazamento temporal e, portanto, estes dados poderão ainda não estar totalmente completos e estes números poderão vir a subir. Gostava de sublinhar que, tal como noutros países, a estratégia de desconfinamento está associada a uma continuação da lógica do testar, não só testar os casos suspeitos e os seus contactos, mas também testar grupos específicos localizados em determinados locais, em determinadas estruturas que, pela sua especial sensibilidade, nos merecem maior precaução. Isso aconteceu já há várias semanas com as estruturas residenciais para idosos e as unidades de cuidados continuados da Rede Nacional de Cuidados Continuados. Está a acontecer também agora com as estruturas de creche e provavelmente poderá vir a acontecer com outras áreas na medida em que se revele que tal seja necessário. A criança? Em relação à criança, o que foi perguntado, de facto ela teve uma situação clínica que, não sendo um síndrome de Kawasaki, tinha algumas características, portanto enquadra-se naquele padrão que tem sido descrito. Era uma criança e é uma criança Covid positiva, também se confirma, e felizmente tem tido uma evolução favorável. Portanto, em relação ao seu estado clínico, ainda é de muita atenção e preocupação, mas tem tido uma evolução favorável. Tanto quanto sabemos, em Portugal não nos foram reportados casos adicionais compatíveis com este tipo de inflamação e, portanto, este será o único caso até agora em Portugal e, felizmente, está a ter uma evolução e uma recuperação favorável. Boa tarde, Graça Picão da TVI, também para a SIC e para a CMTV. Eu gostava de colocar algumas questões relativamente às creches. Os diretores de algumas creches estão a criticar as medidas que estão a ser divulgadas e que estão a ser impostas para a retoma, a reabertura. Consideram que algumas delas são impraticáveis, designadamente as distâncias, a falta de espaço. Como é que vão ser operacionalizadas estas medidas e monitorizadas, por um lado? Por outro lado, também perceber se os funcionários das creches estão a ser testados, se estes testes estão a ser feitos e se no dia 18 estarão todos testados. Gostava de colocar outra questão, noutra dimensão. A Espanha anunciou que vai construir um hospital dedicado às epidemias, uma vez que a Covid-19 vai ficar connosco por mais algum tempo. Pode ser um exemplo a seguir por Portugal? Então, são 3 perguntas, 2 sobre creches e uma sobre estruturas futuras. Relativamente às regras para as creches, eu diria, mas a Direção-Geral da Saúde terá mais pormenores, que neste momento estão praticamente concluídas, mas ainda não estão publicitadas, portanto, estamos ainda num trabalho nos últimos detalhes com o Ministério do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social. Relativamente à questão dos testes nestas estruturas, nós sabemos que aquilo que está definido em termos de calendário de reinício de atividade para estas estruturas são 2 momentos, pelo menos, já definidos, o 18 de maio e o 1 de junho, e, portanto, à pergunta se estarão todos os testes feitos no 18 de maio, isso dependerá também daquilo que seja o momento em que as creches reiniciam exatamente a sua atividade, e estamos a trabalhar para conseguir garantir que os profissionais que regressem ao trabalho e que se identifiquem nos serviços de saúde para ser testados, têm os seus testes realizados. É um trabalho rigoroso, como foi aquele que foi realizado em Lares e que estamos a desenvolver.
depois deixo à Sra. Diretora-Geral mais algum esclarecimento sobre este tema, se entender a questão do hospital dedicado. Neste momento, aquilo que continuamos a fazer é rentabilizar a nossa capacidade instalada em termos de atividade assistencial não Covid. Essa possibilidade não está neste momento em cima da mesa, ter só um hospital Covid, mas são cenários que naturalmente vão sendo sempre acompanhados. A Sra. Diretora-Geral, se fosse possível dar então mais alguns detalhes relativamente às medidas para as creches. Muito bem. Muito bem, muito bem. Nós fizemos a Direção-Geral com o Ministério do Trabalho, da Segurança Social, da Solidariedade e da Segurança Social, fizemos de facto um primeiro documento com um conjunto de boas práticas e felizmente esse documento foi discutido através das novas tecnologias com um amplo, enfim, grupo de parceiros deste setor. E, portanto, essa sessão, digamos, de esclarecimento, de informação, foi muito útil porque souberam antecipadamente as regras e as boas práticas que, de facto, a Direção-Geral recomendava. Depois aqui há outra questão que é a capacidade de implementar essas regras. E nós temos que encontrar um ponto de equilíbrio, ou seja, não podemos prescindir de regras de controle, prevenção e controle da infecção, de segurança de todos os envolvidos, mas temos que estar atentos àquilo que disse, que é a capacidade de implementação. E, portanto, estes últimos dias têm sido de um intensivo contacto entre, por um lado, a saúde, que tem que definir regras e boas práticas, por outro lado, o Ministério do Trabalho, da Solidariedade, da Segurança Social e, de facto, os parceiros que estão envolvidos nesta questão das creches para encontrarmos o equilíbrio. E, portanto, quando esse equilíbrio for encontrado, a regra, a norma, a orientação será publicada e é por isso que estamos a trabalhar nela intensivamente, para encontrarmos, de facto, aqui um equilíbrio entre saúde e segurança. Como eu disse, prevenção e controle da infecção é uma grande preocupação, mas a execuibilidade é também uma grande preocupação. Mas estamos a trabalhar. Primeiras questões para videoconferência. Agência Lusa. Olá, bom dia. Ana Matos Neves, da Agência Lusa. Eu queria fazer uma questão relativa às taxas de registro dos hospitais de campanha, depois da entidade reguladora da saúde ter dito ontem que estas taxas são definidas pelo Governo e numa altura também que alguns autarcas contestam este pagamento. Queria, portanto, saber se estão a ser equacionadas algumas isenções. E outra questão que vem no seguimento do que a Sra. Ministra da Saúde disse ontem, de que o Governo está a preparar uma série de regras para o setor dos transportes e do turismo, e tendo também em conta que a Comissão Europeia vai emitir na quarta-feira uma série de recomendações também sobre estes setores, queria saber se o Governo está a aguardar essas diretrizes europeias para tomar as suas decisões, tendo, por exemplo, em vista a vinda de imigrantes ao país no verão. Obrigada. Obrigada pelas questões, que são duas, taxas de registro e, novamente, regras sobre turismo e transportes. Dividíamos isto a meias, se a Sra. Diretora-Geral estivesse de acordo, para um ponto de situação dos trabalhos, e aqui a questão das taxas de registro que eu abordaria primeiro. O primeiro aspecto que é absolutamente relevante sublinhar a esse propósito é que a entidade reguladora da saúde é uma entidade administrativa independente, tem, portanto, independência orgânica, funcional e técnica e estará a exercer as atribuições que entende serem da sua competência. O Ministério da Saúde tomou conhecimento do teor do ofício enviado pela entidade reguladora da saúde a diversos presidentes da Câmara, já na semana passada, e o que poderá dizer sobre esta matéria é que, tanto quanto conseguimos ler dos ofícios que tinham sido remetidos, deles não resultava qualquer pedido de pagamento, fosse a que título fosse. Uma vez mais, não querendo entrar em controvérsias, mas era isso que nos parecia resultar dos referidos ofícios. Por outro lado, ao Ministério da Saúde tinha sido solicitada colaboração institucional no sentido de sensibilizar diversos atores e entidades envolvidas na criação de estruturas para a eventual necessidade do seu registro junto da entidade reguladora da saúde, de acordo com o entendimento dessa entidade.
Penso que a questão que coloca sobre as taxas que porventura sejam devidas é uma matéria que o Governo irá certamente analisar, exercendo as competências que porventura lhe competem, mas temos que ser objetivos relativamente àquilo que são as circunstâncias que geram a obrigatoriedade de pagamento de contribuições à ERSE e concretamente de registro junto da entidade reguladora da saúde. Neste momento anterior da evolução do surto, assistimos no nosso país à instalação de algumas estruturas de apoio junto de determinadas câmaras municipais, junto de determinadas estruturas que se destinavam a ser unidades de apoio para pessoas que não pudessem permanecer no seu domicílio. Se assim for, estas unidades não se destinam à prestação de cuidados de saúde, como está bem de ver. E, portanto, salvo melhor opinião, não sendo estruturas destinadas à prestação de cuidados de saúde, não tendo, aliás, nem um corpo médico próprio, nem uma direção do tipo de estabelecimento de saúde, provavelmente não configuram estabelecimentos de saúde e, portanto, poderão não estar em causa o pagamento ou o registro na entidade reguladora da saúde. É um tema que tem de ser agora acompanhado nos próximos dias, aspecto ao qual estamos muito atentos e o que faremos. Então vou tentar responder. Relativamente aos transportes, nós temos de facto uma orientação feita e há legislação sobre isso, mas obviamente vamos aguardar o alinhamento com o que é o pensamento da Europa. Nós temos-lo feito sempre porque as boas práticas internacionais ajudam a que nós também tenhamos um conjunto de boas práticas no nosso país. Apesar de já termos o trabalho feito, como eu disse, na área dos transportes, vamos afiná-lo com o que serão as recomendações europeias. Relativamente ao turismo, há aqui várias coisas que têm que ser consideradas e uma delas tem a ver com o fluxo de pessoas que, não se esperando que seja muito grande, tem que ser, enfim, de certa forma, controlado para que se consigam cumprir regras. E essas regras têm a ver, nomeadamente no que diz respeito ao setor do turismo, com a restauração, que já há uma orientação para isso, como é que é, de facto, a lotação e o comportamento e as regras de organização na restauração em Portugal, depois o setor hoteleiro, onde nós estamos a trabalhar, e depois uma área muito importante que é a das praias e como é que vai ser utilizada, quer pelo turismo interno, quer pelo turismo externo. E, portanto, aqui temos que compatibilizar fluxos de pessoas com regras sanitárias ou regras de segurança, se quiserem, que vamos ter que cumprir. Nós já dissemos isto muitas vezes, vamos tentar recuperar a nossa atividade normal, mas é uma normalidade diferente, com regras diferentes e, portanto, a resposta é que, de facto, estamos a trabalhar nesse equilíbrio, voltar à normalidade possível, com o cumprimento de regras em todo o circuito de fluxo de pessoas a que se chama turismo, seja nacional, seja internacional. E, portanto, isso está a ser visto com muito cuidado para podermos, enfim, manter a segurança e a prevenção de novas infecções. Antena 1. Ora, muito boa tarde, Paulo Sérgio da Antena 1. Tenho duas questões. Uma primeira, e queria regressar à questão das creches, que já aqui foi abordada. Uma vez que ainda estão a trabalhar nessas orientações, ou sobre as orientações que foram discutidas, gostava de saber se há a possibilidade de aligeirarem as regras e se há também a possibilidade de permitirem que creches não consigam cumprir os critérios que foram, enfim, dados na orientação da Direção-Geral de Saúde, que não sejam sequer autorizadas a abrir pela simples razão de que não têm capacidade para, enfim, cumprir todas aquelas orientações que foram dadas pela DGS. Depois, gostava de fazer uma pergunta sobre o futebol. 3 jogadores do Vitória Sport Clube, do Vitória de Guimarães, estão infectados com a Covid. Será natural que, a partir de agora, mais alguns venham enfim, a ser infectados noutros clubes? A minha questão é uma questão muito simples. O Governo mantém a intenção de fazer regressar o futebol no final deste mês de maio? E qual é a linha vermelha que o Governo tem para o caso de o futebol parar de todo e não haver sequer
competições de futebol da Primeira Liga ou da Taça de Portugal, da final da Taça de Portugal, como revelou o Primeiro-Ministro aqui há cerca de uma semana e meia. Muito obrigado. Obrigada pelas questões. Relativamente à questão das orientações sobre creches, aquilo que já referimos foi que houve um trabalho ao nível da definição de regras sanitárias que foi feito pela Direção-Geral da Saúde, envolvendo os seus peritos, naturalmente, e o Ministério do Trabalho e da Solidariedade e da Segurança Social, que foi partilhado também com outros intervenientes e que agora está nos últimos afinamentos para poder ser partilhado com todos, publicitado e implementado durante os próximos dias até àquilo que se prevê que seja o reinício da abertura das creches no dia 18 de maio. Relativamente ao aligeirar das recomendações, como refere, bom, não poderá ser a autoridade sanitária a fazer a facilitação das regras, sob pena de não estar a cumprir o seu papel. Quanto à questão da avaliação daquilo que é o cumprimento a cada momento da implementação das orientações definidas, essa não cabe de facto ao Ministério da Saúde, nem à Direção-Geral da Saúde, mas sim às entidades que têm as competências de avaliação nesta área, concretamente as estruturas dependentes do Ministério do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social, e estou certa de que isso será garantido. É evidente que a grande questão que se coloca sobre as creches tem a ver com o próprio distanciamento entre este público muito específico. Temos que ter em atenção que, em alguns países, as creches nem sequer fecharam. É o caso da Suécia, é um país com o qual, por muitos motivos, costumamos gostar de nos comparar e, portanto, temos que estar bastante atentos àquilo que é a compatibilização entre um conjunto de medidas, de regras de higienização e de manutenção das condições possíveis, mas temos que ter também em boa atenção que estamos aqui a falar de pessoas que, pela sua tenra idade, têm maior dificuldade no cumprimento de regras que nós impomos aos outros, desde logo o distanciamento físico. Relativamente à questão da intenção do Governo sobre o futebol, e passando também, se calhar, depois a palavra à Sra. Diretora-Geral de Saúde, nós temos estado também a trabalhar nessa área, nesse tema, com o Ministério da Educação e com outras entidades desportivas. Mantém-se como nossa intenção de Governo avaliar a possibilidade que temos para a retoma das competições desportivas nesta área no final deste mês. Aliás, neste momento começamos a ter já um conjunto de outros países com os quais também podemos já aprender lições, na medida em que, por exemplo, a própria Alemanha já vai retomar a Bundesliga no próximo dia 16 e, portanto, nós estamos, obviamente, a aperfeiçoar aquilo que é o nosso pensamento, também aprendendo com os outros e continuando a trabalhar. Sobre os jogadores em concreto que tiveram uma determinada situação, não sei se a Sra. Diretora-Geral... Não tenho muito mais a acrescentar. De facto, é uma situação muito complexa e a complexidade tem a ver com conciliar o retorno da atividade no futebol, na Primeira Liga, com regras, obviamente, voltamos sempre à questão do equilíbrio entre o que são as regras sanitárias, as regras de segurança e aquilo que é possível cumprir. Relativamente às linhas vermelhas, é difícil de as definir. Obviamente, se os testes que se preconizam, que sejam feitos às equipas, derem um número elevado de pessoas positivas, aí terá que ser equacionado pelas autoridades de saúde, de nível local, regional e nacional, é assim que está previsto, a avaliação do risco concreto daquela situação e, perante uma situação concreta, ter-se-á que definir regras. Portanto, vamos aguardar. Há um conjunto de medidas, quer preventivas, quer de testagem, que estão previstas e consensualizadas entre todos e, de acordo com esses resultados, depois, obviamente, também está prevista a intervenção da Autoridade de Saúde, não só da territorialmente competente, como da regional, como da nacional. Aqui é preciso muito cuidado em afinarmos uniformidade de critérios e é por isso que qualquer decisão de avaliação do risco e de medidas que podem ser tomadas em concreto envolvem os 3 níveis das autoridades de saúde para que haja, de facto, uma uniformidade nos critérios. Teremos que aguardar.
estão criadas mais uma vez as regras vão ser cumpridas, aguardamos os resultados e depois avaliaremos o risco. Obrigada. Últimas questões, Porto Canal. Muito bom dia, Daniela Assunção do Porto Canal. Eu sei que a Sra. Ministra falou no início da questão dos testes nos lares, mas queria perceber se já testaram os funcionários, conforme tinham previsto há cerca de 15 dias, 3 semanas, testarem todos os funcionários dos lares no país, e pelo menos na região norte. Queria saber os resultados e saber se eventualmente vão também proceder a uma segunda ronda ou uma terceira ronda para continuarem a precaver o contágio. Muito obrigada. 3 notas sobre testes em lares. O programa de testes em profissionais que trabalham em estruturas residenciais para idosos e em unidades da Rede Nacional de Cuidados Continuados e Integrados arrancou há algumas semanas atrás. Ele teve uma velocidade e um ritmo diferente nas 5 administrações regionais de saúde, não só porque o número de estruturas em cada uma delas é distinto, mas também porque a capacidade laboratorial é distinta e, portanto, foi um processo que arrancou em simultâneo, mas teve ritmos que não foram sempre os mesmos. Na Administração Regional de Saúde do Norte, tanto quanto é do nosso conhecimento, todas, ou a maioria, a grande maioria das estruturas residenciais para idosos terão já feito testes aos seus profissionais. O mesmo nas unidades da Rede Nacional de Cuidados Continuados e Integrados. As regiões do Centro e de Lisboa e Val do Tejo estariam também já próximos de concluírem o processo. A região de saúde do Algarve teria também já concluído e a região de saúde do Alentejo estaria numa fase um pouco mais atrasada face àquilo que é uma menor capacidade instalada para estas respostas. Então no Norte ainda não terminaram? No Norte já terminaram, no Algarve já terminaram, no Centro e Lisboa e Val do Tejo em curso praticamente a terminar, no Alentejo mais atrasado. Isto em relação às estruturas residenciais para idosos. Outra área são as unidades de cuidados continuados da Rede Nacional de Cuidados Continuados e Integrados. Para estas estruturas, que abrangem não só idosos, mas também pessoas em qualquer fase de necessidade de reabilitação, tínhamos como informação que os testes já tinham sido realizados em mais de 20% dos profissionais, mas ainda não estavam completos. E, portanto, é um processo que continua a correr. Muito obrigado.